Boa noite, Boa noite, tudo bom? tudo bem? Aqui da Olili, não olhei, mas te vi, e a gente observou nessa última edição da Copa Olili que tivemos jogos mais equilibrados, vimos aí os últimos campeões que vinham revezando, né? Você e o tio da cerveja, sempre um ou outro. O tio da cerveja nem classificou para as semifinais, você classificou para a semifinal, teve uma disputa espetacular com o Lili, né? Foram na disputa de pênalti para ver quem ia para a final. Acabou que o Lili conseguiu classificar para a final e você disputou o terceiro lugar e venceu o terceiro lugar. Sua opinião sobre o desenvolvimento dos demais, né? Porque antes era só você e o tio da cerveja que vinham disputando sim, com certa facilidade. E agora a gente viu um novo campeão, né, o Pedro, que se saiu muito bem. E assim, o Lili chegando, né, na semifinal, conseguindo passar, mesmo que na disputa de pênaltis com você. E quais são os seus preparativos aí para a próxima edição? Bom, começando aí, né? Eu comentar sobre essa última edição, foi a edição sensacional, né? Toda a coletiva de imprensa eu falo, como a cada edição a Copa evolui, e evolui muito, né? Só se pegar essa última edição, né? Com o Lili autorizando o planejamento ali do balanceamento dos times, né? Cada jogador com nível, com número de títulos, com os últimos desempenhos, né, nessas últimas edições, houve então um balanceamento dos times. Então, tal jogador vai pegar um time, tal vai pegar um nível de time e outro jogador vai pegar outro tipo de nível de time. Então, isso ajudou muito para que a gente tenha, né, jogos mais balanceados, né, jogos mais disputados. Tanto é que nessa Copa ali não tivemos goleadas. Então, foi muito, muito, muito disputado. Então, agora falando, indo para o meu desempenho, né? Tô satisfeito, sim. Esperava chegar numa final, só que o Lili, pelo visto, andou treinando. Ele conseguiu me vencer nas penalidades, e muito bem, cobrando muito bem os pênaltis. Jogou a partida muito bem, bem equilibrada, né? Uma hora eu atacava, outra hora ele atacava. E na disputa de terceiro lugar, eu joguei contra o Renato, né? Fui campeão, triunfei sobre ele. Se eu não me engano, foi 3-2, se eu não me engano, o placar. Jogo muito disputado também. O Renato, uma evolução incrível. Ele que antes era cotado como pior jogador da Copa de League, segundo o próprio dono. Hoje você vê uma evolução muito grande, né? Conseguiu chegar no quarto lugar, classificar com folga. Então é muito importante ver isso também, ver que jogadores que antes não eram favoritos a classificar, hoje já estão se tornando favoritos. Então, e eu queria parabenizar também o Pedro por ser campeão nessa última edição, o Lili por me vencer, né, nas semifinais e chegar na final, ganhando o segundo lugar, e o Renato também por chegar ao quarto lugar, classificar bem, e é isso. Aqui não, ele. Gostaria de perguntar qual você acha que foi o principal motivo que fez você ter um desempenho abaixo do convencional, que você era conhecido por chegar em todas as finais, e nessa edição você demonstrou dificuldades com o seu time e teve algumas reclamações. Me explique mais sobre isso. Ah, cara, tanto é que agora eu já tô aqui com a blusa, né, do novo time que eu licenciei, que eu contratei para poder jogar nessa próxima edição, que é o Clube Atlético Mineiro. Ele que atualmente vem numa evolução muito grande também. Queremos parabenizar o técnico Sampaoli. E por esse motivo, hoje eu consegui a licença do clube e podem contar comigo que eu vou jogar com esse time, com o Clube Atlético Mineiro, na próxima edição. Bom, agora falando sobre o time que eu usei nessa última edição, foi o Botafogo. Tal Botafogo que já usei antes, na edição que foi na casa do tio do Cerveja, onde fui pentacampeão, jogando bem com o Botafogo. Só que tem um motivo. Este time do Botafogo, nesse jogo, ele não é tão bom. Não estou querendo desmerecer os jogadores do Botafogo, porque são bons. Mas no FIFA, ele não é muito bom. Então, às vezes você tem muita dificuldade no ataque, pelo atacante de ser muito lento nas reações, tanto na aceleração também, no chute, e também nos meio-campistas ali que não
sabe, não são tão bons ali na reação, no passe também. Então, eu, por ser uma pessoa muito tática, por usar muito o recurso do passe no jogo, eu tive muita dificuldade. Então, jogando nessa última edição, por ser contra mais times europeus, tanto é que o Pedro, que foi o jogador campeão aí que eu enfrentei na primeira rodada, tive muita dificuldade, perdi de 1-0, placar pequeno, consegui ali no segundo tempo encaixar o time, fazer um jogo mais equilibrado, mas você vê que é muito difícil, porque você pega um time europeu, como o Chelsea, que é um time muito rápido, e que troca passes muito bem, então eu tive muita dificuldade para jogar, e eu acho que isso prejudicou muito meu futebol nessa edição, por isso eu estudei um pouco, como nessa próxima edição eu sou obrigado a pegar um time sul-americano, tanto eu quanto o Pedro, eu estudei os times e, para mim, se encaixou melhor com o Atlético Mineiro, além dele ser o meu time do coração. Então, é basicamente isso. Aqui é da Oi Lili, não olhei, mas te vi. Eu tô te vendo. E quero parabenizá-los, né? Vocês da organização, a presidência da Copa. A última edição foi muito boa. A gente percebe a evolução, o esforço de todos para a Copa ser cada vez melhor, né? Então, essa metodologia de equilíbrio de equipes e participantes deu uma Copa muito mais disputada, né? Então, isso foi muito bom. A pergunta é, vão manter o mesmo processo, a mesma metodologia? E quando será a próxima Copa? Antes de tudo, eu queria parabenizar também aí colegas do coletivo de imprensa, a Oi Lili, não olhei mais TV, a TV Tolosco, a TV Matipó, a TV Oi Lili. Então, é isso, né? Vocês que fazem também um trabalho sensacional aí nos bastidores da Copa também, né? Agora, falando sobre a organização, fico muito feliz de ouvir os elogios aí, né? Sobre a questão do balanceamento dos times, coisa que a gente veio discutindo com o Lili, né? Para conseguir ali ter jogos mais balanceados, que a gente viu que estava acontecendo placares muito elásticos, muitas desigualdades ali nos confrontos. E com isso a gente fez um balanceamento, refez o planejamento da Copa, né? E com isso a gente achou um modo, né? Que cada jogador, dependendo do nível dele, tipo, ganhou tanta quantidade de títulos. Pegando as últimas 3 edições, né? A evolução e como ele jogou, vendo os números, para a gente definir qual nível de time ele vai pegar. Por exemplo, nessa próxima Copa League, eu e o Pedro vamos pegar times de níveis mais baixos, assim, né? Como o time de futebol sul-americano, comparado ao europeu no videogame, é muito diferente, né? Então, jogadores que não classificaram muito bem, como o tio da cerveja e o Davi, vão pegar time de escalão maior ali, times europeus que jogam Europa League, tudo. Então isso é muito importante para a gente ter uma maior competitividade na Copa League e ter jogos bem disputados mesmo, coisa que a gente viu muito nessa última edição. Tendo grandes perdendo, pequenos ganhando e tendo jogos balanceados entre esses dois, né? Entre jogadores mais iniciantes e mais experientes. E bom, outra coisa também eu queria elogiar muito também a presidência, né, do nosso senhor Lili, esse presidente maravilhoso que a gente tem, que sempre está organizando aí reuniões para a gente sempre melhorar ali a Copa Lili, reunir a cúpula, né, da Copa para decidir os investimentos, a quantidade que a gente vai investir na questão da fiscalização da Copa, né, devido aos últimos problemas recorrentes, de arbitragem, de flatulência, de baforada de cerveja. Então é muito importante isso e para você ver como essa é uma Copa muito séria, de grande importância para a gente aqui. E agora, né, é uma coisa que todos querem muito saber sobre a data que vai ser se eu não me engano, a 9ª edição, né? A 9ª já. Lembro quando a gente começou no início do ano, né? Mas essa 9ª edição vai ser no dia 20 de novembro, onde reunirão todos os competidores para disputar o grande título da Copa Lili. E tal evento que vai acontecer a partir de 12h30 ou 1h, o horário ainda não foi definido, não foi informado sobre o horário, mas aguardem porque será muita emoção. Obrigado, boa noite. Muito obrigado. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e veja essas outras 2 opções aqui ao meu lado.